Capítulo 18. Religião e Moral, 1974. No mundo de Miguel, a religião não tinha mais nenhum significado sem ser o de possuir uma função social, poder ser um guia para a boa conduta moral e espiritual, para além do facto de também poder ajudar comunidades desprovidas das condições mínimas consideradas como fundamentais para a sobrevivência dessas populações, como acontecia no passado com os missionários. Certamente influenciado pelas ideias do seu avô Rodolfo, rejeitava tudo o que interpretava como sendo uma pura manipulação das massas através da religião, o que no seu entender representava uma contradição flagrante entre o seu verdadeiro propósito e a prática daqueles que a representam. Ainda se lembrava que no seu período de frequência escolar, as aulas de religião e moral eram dadas por um padre e no fim das aulas era hábito que os alunos formassem uma fila e antes de sair beijassem a mão desse representante da igreja, o que ele sempre tinha recusado de fazer. Por esse mesmo motivo, obteve a antipatia do padre e finalmente acabou por ser dispensado das aulas a pedido do seu pai, que compreendia as razões para o seu comportamento. Dada esta sua reação, à saída das poucas aulas que frequentou, alguns outros colegas perguntavam sobre o porquê dessa recusa, ao que ele simplesmente respondia: "Nem o meu pai me pede para lhe beijar a mão. Porque é que um padre seria diferente?" Também se lembrava de presenciar uma cena em que o seu avô Rodolfo, com o seu feitio irrascível, insultou um padre que frequentemente batia às portas a pedir esmolas para a igreja, chamando-o de gatuno e de chulo. Apesar de não concordar totalmente com as suas posições extremas, não sem uma certa admiração pela sua coragem, tinha que concordar com ele quando lhe argumentava que era um escândalo a ostentação e a riqueza que reinam no Vaticano, enquanto mais de metade da população mundial lida com a pobreza, com a doença e a fome. Acreditava que Jesus Cristo tinha talvez sido a primeira pessoa que tinha representado ideais socialistas, numa época em que a humanidade e o sistema político e religioso nunca poderiam admitir essa atitude de emancipação, e por esse facto foi perseguido e crucificado, da mesma maneira que mais tarde, no percurso da história da humanidade, a Igreja tinha instaurado a Inquisição como punição extrema para os ditos infiéis. Verificava que a religião estava presente na grande parte dos genocídios ocorridos na história, justificando simplesmente propósitos colonialistas e exploradores. Os muçulmanos tinham invadido grande parte da Europa com o mesmo propósito que os cruzados foram até Israel em nome da religião, o que para ele representava objetivos semelhantes apresentados sob um rótulo diferente. Estava convencido que existiam outros Jesus Cristo neste mundo, aqueles que tinham sacrificado as suas vidas pela defesa de ideais de liberdade e de justiça, como o Dr. Martin Luther King, Gandhi, Malcolm X, JFK e muitos outros. Miguel não tinha sido batizado. O seu pai tinha seguido as ideias do seu avô e a sua mãe, apesar da sua educação religiosa, tinha-se abstido de contrariar as suas decisões. A sua avó materna era filha de pescadores, gente simples e trabalhadora, corajosa na sua profissão e extremamente religiosos. Da mesma forma, a filha de Miguel, Patrícia, também não tinha sido submetida a essa cerimónia religiosa. Com exceção das conversas com Rodolfo, que eram sobre múltiplos assuntos, Miguel nunca tinha falado muito sobre a religião, nem com os seus pais, nem mais tarde com a sua família. No entanto, e apesar das influências provenientes da sua educação, sempre tinha afirmado que ninguém era verdadeiramente ateu, porque na realidade, no íntimo de cada um de nós, sempre persistiria não só a dúvida se Deus existe ou não, mas igualmente a esperança de que existe muito mais do que aquilo que os nossos olhos ou a nossa simples compreensão possam alcançar. Sempre que tinha expressado esta sua convicção ao seu avô, ele começava imediatamente a blasfemar, e quando a dirigia ao seu pai, este começava a sorrir, o que para Miguel representava uma manifestação e confirmação indireta de que ele não era verdadeiramente ateu. Miguel estava convencido de que, se ele o aparentava, era mais por respeito pelas ideias do seu pai Rodolfo do que outra coisa. Naquela manhã, Miguel tinha que abordar Fernando de forma a que pudesse identificar claramente a origem religiosa que eventualmente o poderia conduzir à posição de objetor de consciência.
Não é que este estatuto estivesse forçosamente ligado a uma religião, mas na sua maior parte eram as testemunhas de Jeová que alegavam sê-lo. Miguel era frequentemente abordado por membros dessa religião e, dada a sua formação, nunca se tinha recusado a trocar impressões com os mesmos. Após alguns minutos de diálogo, o resultado era sempre o mesmo. Inicialmente, ouvia-os atentamente e a seguir começava a colocar questões que nunca eram respondidas concretamente ou que se exprimiam por respostas dúbias e oriundas de uma pré-aprendizagem que os limitava às mesmas, como uma missa que tivessem de memorizar como respostas a determinadas perguntas que lhes pudessem fazer. No fim, acabavam por não ter explicações suficientes que pudessem justificar as suas convicções e acabavam por se despedir amigavelmente. A manhã apresentava-se chuvosa, com um céu que não deixava transparecer os raios do sol, o que criava uma atmosfera deprimente. A parada do quartel estava deserta, só a presença dos sentinelas na porta de armas é que era perceptível. No interior, o ambiente das celas era ainda pior. A chuva fazia-se ouvir através das pequenas janelas protegidas com grades que davam para a parada, e foi encontrar Fernando a barbear-se no pequeno lavatório da sua cela. "Posso entrar, Fernando? Ou quer que eu venha um pouco mais tarde?" Fernando apresentava um ar cansado, como se não tivesse conseguido dormir durante a noite. Disse-lhe para se sentar na sua pequena cama, acrescentando uma piada ao convite. "Pode sentar-se aí no trono real enquanto eu acabo de me barbear." O que pelo menos denotava um certo bom humor. Passados uns minutos, sentava-se ao lado dele com uma toalha na mão, com a qual enxugava a cara. Miguel não sabia bem como havia de abordar o domínio religioso com ele, sem lhe suscitar novamente memórias sobre o seu passado de criança e tudo aquilo por que tinha passado. Mas era imperativo fazê-lo. "Pelo que o Fernando me contou recentemente, penso que não seja uma pessoa religiosa." "Por que é que me pergunta isso? Porque os objetores de consciência têm que ter forçosamente uma religião? Não penso uma coisa dessas, porque a objeção pode ser meramente moral, ou se quiser, de consciência. Daí o nome." "É precisamente isso que eu quero confirmar. Se ao assumir-se como objetor de consciência o faz sob uma base religiosa, o que o faria um crente? Ou então moral, como você diz. Se pensarmos bem, até poderemos afirmar que por trás disso pode esconder-se uma razão política, ou não?" argumentou Miguel. "Para bem dizer, acho que as três podem estar em jogo, assim como nenhuma, ou simplesmente uma só, o que transforma esta salada numa grande interrogação, sobretudo para si, não é verdade?" Miguel não pôde evitar de mostrar um sorriso. Na realidade, se ele lhe quisesse dificultar o inquérito, poderia fazê-lo facilmente. Miguel sabia que estava a lidar com uma pessoa extremamente inteligente. Também poderia afirmar que nenhum desses três elementos estão presentes e que se trata simplesmente de uma questão estratégica para evitar de cumprir com as suas obrigações militares. Fernando não deu resposta. "Para ser mais objetivo, você acredita em Deus?" "Está bem, vamos por eliminação de partes, não é? O que é que acha depois de eu lhe ter contado a história do pequeno João?" "Acho que essa situação não tem nada a ver com o facto de acreditar em Deus ou não. Não é o sofrimento que nos impede de termos fé. Penso igualmente que a religião não está forçosamente ligada à fé em Deus, ou no Criador, como lhe queira chamar. Como sabe, a maior parte das pessoas que vão à missa fazem mais por uma questão social e não por convicção. E grande parte dos padres exercem as suas funções por uma questão meramente profissional e não espiritual. É sempre preciso alguém para vender uma ideia." retorquiu Miguel para grande surpresa do detido. "Eu gostaria muito de acreditar em alguma coisa, mas os meus olhos não veem nada que me possam conduzir a essa convicção. A vida e sobretudo as pessoas foram e são muito cruéis para que eu acredite em alguma entidade omnipotente. Veja onde eu estou, o que estamos a fazer e sobretudo o que existe à nossa volta. Uma ditadura fascista que persegue os cidadãos e que faz perecer os filhos da nação numa guerra imperialista que não tem justificação. Acha que Deus está presente num contexto desta natureza? Ainda existem situações muito piores, Fernando.
Já pensou no que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial? Imagina o que se passou naqueles campos de concentração. Não me está a dizer isso para justificar um mal menor, pois não? Aliás, isso até reforça mais a minha opinião. Onde é que Deus estava nessa ocasião? Olhe, Fernando, eu não tive uma educação religiosa. O meu avô paterno era ateu e o meu pai afirmava igualmente ser. Fui criado sob a influência do meu avô e enquanto não comecei a refletir sobre esta maneira de uma forma independente, também adoptei um comportamento 100% ateísta. Hoje em dia, penso que a vida não é mais do que uma pintura num quadro em que a paisagem é constante como fundo dessa obra de arte e que nós somos meros personagens postos nessa paisagem, nesse ambiente ou universo, se quiser assim chamá-lo. E o que quer isso dizer precisamente? Que fomos postos aqui na Terra sem o nosso consentimento e que temos que nos sujeitar a isto tudo? O que eu penso é que, ao termos sido postos nesta dimensão, também nos foi dada a escolha sobre as nossas opções de vida. Sei o que é que vai dizer-me, espere. No meu entender, o verdadeiro problema é e foi sempre causado pelos seres humanos, pelos sistemas políticos, económicos e sociais, mesmo religiosos, que se criaram e, sobretudo, pelas suas imperfeições, pelas fobias de poder e a ganância que invade a maior parte dos nossos espíritos. Você até parece um padre a falar dessa maneira. Sabe que os patos também dão essa resposta? Tudo o que é bom é o resultado da mão de Deus, e o de mal é causado pelos seres humanos ou pelo diabo. Pode existir uma semelhança na análise, mas essa conclusão não está ligada com a presença de Deus ou do diabo. Essas entidades foram criadas pela nossa imaginação, e a realidade é que o inferno é criado unicamente pelos seres humanos. A um nível individual, podemos transformar as nossas vidas no inferno ou num paraíso, dependendo da interpretação sobre a nossa existência e a atitude que adotarmos perante a vida. Fernando apresentava um ar relativamente céptico, mas ao mesmo tempo introspectivo. Era evidente a sua relutância de concordar imediatamente com as palavras que acabara de ouvir. Subitamente, dirigiu-se para a pequena janela da cela, fixou a parada durante uns segundos com as costas viradas para ele, como se estivesse a pensar o que iria dizer. Miguel deu-lhe algum tempo para o fazer e a um determinado momento ele voltou-se repentinamente e exclamou: "Mas diga-me lá, e você acredita em Deus ou não?" Miguel começou a rir-se em voz alta. "Agora sou eu o interrogado?" exclamou. "Sim, acabou de me dizer que foi criado num ambiente de ateus, mas a sua conversa leva a crer que é uma pessoa religiosa, mesmo que não seja praticante. Pelo menos o discurso é o mesmo." Aparentemente pode-lhe parecer assim, mas na realidade não sou uma pessoa religiosa, mas simplesmente crente. Sempre tentei analisar os factos de uma maneira fundamentalmente lógica, sem me deixar influenciar por nenhuma corrente religiosa. É esta a minha perspectiva sobre o abordar das matérias que estão relacionadas com a nossa vida espiritual e os nossos problemas existenciais. Posso entender com isso que aborda essas matérias numa perspectiva científica? Nada disso, Fernando, mas já que fala nisso, penso que existem fenómenos que nem os cientistas poderão jamais explicar, mesmo apesar de toda a dita evolução que possa revestir as suas pesquisas. Não me diga que você tem a pretensão de contrariar as conclusões do Einstein, disse Fernando mais uma vez com uma expressão de um certo sarcasmo. Não na sua maior parte, mas também lhe posso dizer que lhe poderia fazer algumas perguntas embaraçosas. Como, por exemplo? Olha, por exemplo, se eu perguntasse ao Einstein se ele poderia escrever num quadro a fórmula matemática que definisse a sua inteligência, acha que ele o conseguiria sem ser de uma maneira totalmente subjetiva? E digo subjetiva porque ele até poderia imaginar expressões matemáticas que tentassem exprimir a sua inteligência, mas que na realidade nunca corresponderiam à essência da mesma. Fernando ficou estupefacto com a explicação que tinha acabado de ouvir e manifestou o seu acordo apesar de não pronunciar uma só palavra. Miguel notou que a sua atenção aumentava, que até uma certa curiosidade de saber mais opiniões sobre este domínio se manifestava. Também lhe poderia perguntar, por exemplo, o que é que ele pensava sobre o facto de o ser humano ter nascido como adulto, e ele que não me viesse com teorias de pura biologia
porque seriam irrisórias. Continuou Miguel. Como adultos? Precisamente onde é que queres chegar com essa questão? É simples. Se Deus ou a criação, ou aquilo que lhe queiras chamar, nos tivesse posto neste planeta como recém-nascidos, de certeza que não teríamos sobrevivido. Se tivéssemos resposta para isso, descobriríamos o verdadeiro mistério da vida, a resposta sobre a nossa origem como seres humanos. É uma perspectiva bastante interessante de abordar essa questão. Já colocou alguém que estivesse ao nível de lhe poder dar certas respostas? Não, porque penso que estas análises são extremamente pessoais, sobretudo porque dizem respeito a uma esfera mais espiritual do que científica, o que não faz de mim um ateu nem um praticante de uma religião. É simplesmente uma questão individual, uma percepção que nasceu espontaneamente num certo momento da minha vida. Deve ter sido um momento muito especial, exclamou Fernando, manifestando mais uma vez a sua inteligência e perspicácia. Para mim foi. Sabe, normalmente evito falar sobre este acontecimento da minha vida, mas já agora vou contar-lhe a minha experiência. A um certo momento, no início da primavera, eu e a minha família deslocámos-nos num fim de semana a uma lagoa que fica a uns quilómetros da margem sul do Tejo. Fazia alguns meses que a minha filha tinha nascido e precisávamos de aproveitar o ar puro, fugindo do ambiente poluído da grande capital. Foi nesse local onde a água estava um pouco estagnada que eu apanhei uma alergia que não me largou por vários meses. É preciso ter muito cuidado com as lagoas. A concentração de insetos nessas zonas são muito frequentes e são um poço de doenças, comentou Fernando. Sim, na realidade foi isso que aconteceu. Durante meses andei de médico para médico até ao ponto de ter um excesso de medicamentação que quase me ia matando. Não vou dar-lhe os pormenores desse período de sofrimento e doença, mas só lhe posso dizer que perdi enormemente peso e as minhas energias não eram suficientes para poder ter uma vida normal. Num determinado momento deste percurso de pesquisa sobre a verdadeira causa desta condição física, receitaram-me um medicamento que me provocou uma paragem cardíaca, o que me conduziu a um estado perceptivo ou extrasensorial que eu nunca poderei explicar a ninguém. Talvez atingisse esse estado devido a esse excesso de medicamentação, comentou Fernando com um ar que transparecia um certo cepticismo. Qualquer pessoa poderá pensar nessa explicação, mas o que eu tinha no organismo era uma alergia à penicilina que me tinham receitado e o meu estado era perfeitamente lúcido. Quanto a isso não tenho nenhuma dúvida. Mas para lhe dar uma pequena ideia sobre o que eu passei nessa noite, posso dizer-lhe que no auge desse ataque, só o facto de querer falar me fazia transpirar, sinal que o coração já se encontrava quase totalmente parado. Lamento imenso que tenha passado por essa situação. Nunca poderia imaginar uma coisa dessas, observou Fernando. Para terminar, só quero explicar-lhe que o que senti foi uma sensação de paz interior e uma felicidade inexplicáveis. Era como se eu tivesse compreendido tudo, como se não tivesse dúvidas sobre mais nada e por esse mesmo facto já não tinha receios, os medos que estão constantemente a criar-nos obstáculos exatamente por causa da limitação do nosso conhecimento e da nossa luta por sobrevivermos, o que implica automaticamente o desencadear dos nossos instintos. São esses instintos que condicionam os nossos comportamentos, precisou Fernando. Exatamente. Eu não posso pronunciar-me sobre quanto tempo essa sensação durou. Talvez uns segundos que me pareceram uma eternidade. Mas posso garantir que a mesma nos pode encaminhar para o nosso destino final sem ter minimamente receio de o fazer. Pelo contrário. Para ser completamente honesto, posso afirmar que até tive vontade de ficar nesse patamar tão especial da minha existência. Foi como sentir uma vontade incontornável de voltar para casa. Logo, foi nesse momento que você passou de ateu a crente. Se quiser chamar-lhe isso, sim, sou crente. Mas essa crença não tem nada a ver com a religião, muito longe disso. Essa experiência trouxe-me a percepção de que existe algo mais que nos controla e que constitui a explicação da nossa origem energética ou espiritual, se assim o quiser chamar. Não me posso pronunciar sobre isso porque nunca estive nesse estado. Só posso imaginar minimamente o que se passa no espírito daqueles que são alvo dessa experiência. Mas sim, agora compreendo quando me diz que não é ateu nem religioso. Exatamente.
Com o tempo ganhei a percepção de que tudo é traduzido por energia, aquela que compõe o nosso espírito, que nos faz mover e é a parte intrínseca e constante de todo o universo e a lógica que o rege, apesar de não a sabermos interpretar. Tudo parece provável ou aparente aos nossos olhos, mas depois de refletir profundamente, acabo sempre por acreditar na existência de uma entidade superior que rege o universo, através de um equilíbrio invisível que está muito longe do nosso entendimento. Quando diz voltar para casa, refere-se à morte, não é isso? Efetivamente, para nós significa o fim porque não nos foi permitido ter um conhecimento mais profundo sobre as nossas origens. É provável que essa dúvida sobre o nosso momento final nos crie as energias e a motivação necessárias para lutar pela nossa sobrevivência até ao último segundo das nossas vidas. Caso contrário, muitas pessoas se suicidariam. Sim, provavelmente era isso que aconteceria, tendo em consideração o sofrimento e a miséria que existem neste mundo. E já agora diga-me, o que é que pensa sobre a reencarnação? Acha que isso é possível? Essa matéria é bastante difícil de definir. Pessoalmente, e dado aquilo que lhe expliquei, penso que a verdadeira reencarnação se dá no sentido contrário, e no momento da nossa morte terrena, pelo que terá forçosamente outra denominação, porque abandonamos a carne, a parte material que simplesmente transporta o nosso espírito, a nossa alma. Nesse instante voltamos para um fluxo de energia e de lógica que traduz essa entidade superior que nos rege. Essa é uma definição um pouco científica e, portanto, fria. Se tudo se definisse em energia e em lógica, seríamos como robôs cumprindo uma função, argumentou Fernando. Existe um terceiro elemento fundamental que eu ainda não mencionei e que são os sentimentos. Esta componente serve de catalisador entre esses outros dois elementos, tornando-os sensíveis, dando um significado às conclusões produzidas pela lógica e animadas pela energia. De qualquer maneira, nesta dimensão ou num patamar de existência superior, teremos sempre uma função a cumprir, o que não nos transforma necessariamente em robôs. Fernando manifestava estar bastante interessado nestas explicações. Miguel tinha quase a certeza que ele não acreditava em nada e estava verdadeiramente convencido que o seu estatuto de objetor de consciência servia de alibi à razão política que o levara a assumir esse papel. Agora era a vez de Fernando responder a algumas questões de caráter político ou religioso. O resto logo se veria. Olhe que eu não tenho este tipo de conversa com muita gente, Fernando. Você é uma exceção à regra e, por essa razão, penso que agora é a sua vez de me dar algumas respostas. Para começar, gostaria que me dissesse se é ateu ou não. Já sei qual é a sua opinião sobre os padres e a Igreja. O Fernando hesitava na sua resposta. Mais uma vez se encaminhou para a pequena janela com grades, pensando no que é que deveria responder e talvez sentindo-se na obrigação de o fazer, dada a franqueza da confidência que tinha ouvido do seu inquiridor. Pelo menos era isso que Miguel esperava da sua parte. Para ser completamente honesto consigo, não me considero como um verdadeiro ateu. Fundamentalmente, tenho a tendência de analisar o comportamento da sociedade da maneira mais lógica possível e sujeito a uma escala de regras e de valores que definem o comportamento e o caráter de cada um. Foi assim que o meu pai me criou enquanto vivo e acho que conseguiu cumprir com essa sua função como pai em termos da minha educação. Penso que intrinsecamente todos nós temos uma noção correta sobre o bem e o mal, sobretudo porque a nossa consciência nos acusa quando cometemos um erro voluntário. Portanto, não é forçoso seguir nenhuma doutrina para estarmos bem com nós próprios. Isso já é bastante bom, Fernando. Até aí estou de acordo consigo. Mas isso não me traz uma resposta satisfatória em termos de poder identificar mais profundamente as suas convicções pessoais. Para mim é mais difícil explicar essas convicções do que para si. Acho que tenho um espírito mais reservado do que o seu. Tenho a consciência que existem respostas para todas as nossas dúvidas, mas os meus instintos ultrapassam essa procura existencial. Penso que você está muito mais desenvolvido espiritualmente e é muito mais desinibido em exprimi-lo do que eu. Penso que nos identificamos na perspectiva da lógica envolvida no nosso raciocínio, que por sua vez provoca uma isenção e uma neutralidade religiosa, mas não obrigatoriamente desprovida de uma certa crença, respondeu Miguel. Sim, até lhe podemos chamar de filosofia.
Na realidade, cada um de nós rege-se por uma filosofia pessoal que se traduz pelas nossas convicções. O meu avô paterno costumava dizer-me que a filosofia foi a palavra que nós inventámos para tudo aquilo que não conseguimos explicar. Mas isso não evita o nosso interesse, a pesquisa de tudo aquilo que para nós representa o desconhecido, um mundo infinito a explorar. Comentou Miguel, interrompendo no seu discurso. Mas voltando à religião, olhe que pode estar agradecida à Igreja pelo facto dos objetores de consciência serem aceitos como tal, sobretudo nos países de religião cristã. Eu estou de acordo consigo, nem tudo é mau na religião. Mas é como qualquer outra matéria da qual temos que recolher os prós e os contras. No final são tudo diferentes filosofias, umas materiais e outras espirituais ou existenciais, como querem interpretá-lo. Mas, para ser bastante claro e honesto para consigo no que respeita às minhas crenças ou à minha religião, posso afirmar-lhe claramente que religioso não sou e detesto a sua prática, quando implica alienação e fanatismo, para não falar nas guerras e nos genocídios praticados em nome de Deus. Se acredito em Deus, não acredito no Deus que as religiões defendem, mas creio firmemente de que existe qualquer entidade que controla a nossa existência e que pode não ser necessariamente perfeita nem justa. Miguel ficou bastante contente de ouvir aquelas palavras. Para ele era a confirmação de que ele se aproximava um pouco das suas ideias e convicções sobre este domínio tão pessoal e tão específico. Não deixou de se lembrar mais uma vez de alguns argumentos ateístas que o seu avô Rodolfo proferia quando falava sobre a religião, mas que apesar do seu caráter radical tinham um certo fundamento. Neste contexto de Fernando era um bocado diferente, mas as suas ilações sobre a matéria eram muito semelhantes. Sabe o que é que me choca bastante na prática das religiões e que penso ser uma verdadeira contradição? Se lermos textos das várias Bíblias existentes, em todas elas está claramente escrito de que todos nós, seres humanos, somos iguais e feitos à imagem de Deus. O que me entristece é quando verifico que a primeira coisa que os fiéis das várias religiões fazem é afirmarem que o seu Deus é o único e que os seus textos sagrados são os verdadeiros, o que eu acho uma prova irrefutável de discriminação que contraria e mesmo trai tudo o que está escrito nesses mesmos textos, acrescentou Fernando. Estou plenamente de acordo consigo, Fernando. A sociedade tem uma formação religiosa que data de séculos e ainda está muito imatura para poder examinar os factos dessa maneira que descreveu. Penso que esclareci definitivamente esta questão de saber se a sua aderência aos objetores de consciência tinha origem religiosa ou não. Para lhe ser franco, foi a primeira coisa que os meus superiores me pediram para identificar. Sabe que eles não querem ter litígios de caráter religioso com a Igreja, explicou Miguel. Nessa perspectiva isso até me ajudaria, exclamou Fernando rindo ao mesmo tempo. Não, senhor, não está no meu caráter pretender ser quem na realidade não sou. A minha formação e educação não me permite fazê-lo. Miguel começou a ter uma certa admiração por esta pessoa. De uma certa maneira, fazia-lhe lembrar o seu avô, embora os contextos políticos fossem diferentes. Restam-me duas dúvidas. Isto é um processo que funciona por eliminação de pares. A sua posição como objetor de consciência tem origens em razões morais ou políticas? Fernando olhou profundamente para ele. Miguel notou nele uma certa expressão de decepção. Passados uns segundos, baixou a cabeça, fixando o solo da prisão e ficou em silêncio. Não insistiu na sua pergunta, achando que pelo momento já tinham avançado bastante no inquérito e que não poderia exercer nenhuma pressão sobre ele. Levantou-se também sem falar. Foi a vez dele de se encaminhar para a pequena janela da cela, mas para fumar um cigarro. Ficou igualmente em silêncio, aguardando a reação de Fernando, que continuava um pouco ausente nos seus pensamentos. Finalmente decidiu abandonar a sala, encaminhando-se para a porta. Bateu à porta para chamar o sentinela quando a voz de Fernando se fez ouvir fortemente atrás dele. Quer que eu lhe diga que concordo com o regime político fascista que está no poder no nosso querido país e que está a causar dezenas de vítimas devido a esta guerra colonialista? Desculpe, mas não o posso fazer. Aliás, e como você já disse, se perguntassem isso aos militares que se encontram a cumprir serviço, teriam uma grande surpresa.
Isso não faz deles fascistas, mas simplesmente servidores de um regime prepotente e ditatorial. Nem igualmente faz de mim um comunista, populista ou anarquista por ser objetor de consciência. Miguel voltou-se para trás lentamente. Antes de sair, disse: admiro a sua honestidade e coragem. E também a minha formação não me permite contrariar essa sua afirmação, que é verdadeira e que de uma certa forma constitui uma declaração de princípios da sua parte. Agradeço-lhe profundamente porque tirou-me um peso enorme dos ombros. Fernando levantou-se subitamente quando a porta da cela se fechou. Já no corredor, Miguel ouviu a sua voz através da abertura da porta, perguntando-lhe: o que quer dizer com isso, Miguel? Miguel aproximou-se, olhou nos olhos com um olhar do qual transparecia uma imensa alegria, ao mesmo tempo que uma mensagem de amizade expressa espontaneamente e vinda profundamente do seu interior, e que não podia ser ignorada por ele. Quer dizer simplesmente que vou declarar que considero as razões que o levam a assumir um estatuto de objetor de consciência como sendo puramente morais, Fernando.